você que está tão triste, escute, quero lhe falar. Tudo não está perdido. Levante e comece a andar. Deixe o brilho tomar conta dos teus olhos. Enxugue o rosto e vem cantar esta canção. Vem, irmão, não vai pensar que toda a vida fui infeliz. Também chorei, vivi tão grandes pesadelos, mas acordei. Estava como você, assim tão triste, assim tão só. Trevas me envolviam. Pensei, sempre triste serei, mas me enganei, existe luz, me levantei. Nasceu então a esperança de ser feliz. Cristo encontrei e está escrito: Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Levante agora e venha andar por este caminho que encontrei. Olá, família cristã, povo amado de Deus, que a graça, a paz, o amor do Senhor Jesus esteja inundando o teu coração. Quero começar esse culto orando pelos dizimistas e ofertantes fiéis que têm honrado aos compromissos com o Senhor. Embora o templo esteja fechado, mas a igreja tem as despesas, eu quero dizer a você que tem enviado o teu dinheiro que é sagrado. Você está investindo em algo também sagrado. E eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor Deus há de retribuir multiplicadamente, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe o teu povo, que tem honrado o compromisso com o Senhor, que tem abençoado a obra do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor retribua multiplicadamente em bênção, em saúde, em cura, em libertação, em paz e prosperidade. Em nome de Jesus, amém. Será que Deus deseja salvar a humanidade perdida? Sim. Deus quer salvar a humanidade perdida? Sim. Qualquer pessoa diria que sim, até o mais cético dos homens. Mas alguém poderia questionar como Deus deseja salvar a humanidade perdida se Ele cria o mal? Deus cria o mal? Seria Deus o criador do mal? Ouça bem o que diz a palavra de Deus em Isaías,
no capítulo 45, no verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Como que o Deus amoroso, o Deus bondoso, cria o mal? Amados, uma coisa não pode existir no cristão. É a precipitação na hora de interpretar as Sagradas Escrituras. Uma interpretação precipitada desse versículo, por exemplo, causaria um problema muito grande. A palavra hebraica traduzida aqui para mal não significa o mal moral, mas significa desastres, significa provações. Isto sim Deus cria. Estas coisas sim Deus cria para disciplinar o seu povo, para castigar o seu povo, os seus filhos. A palavra de Deus diz em Hebreus, no capítulo 12, no verso 6, qual é o filho que o pai não corrige? Qual o filho que o pai ama e que o pai não disciplina? Também em Provérbios, no capítulo 3, no verso 12, a Bíblia diz que o pai corrige, que o pai disciplina, que o pai que ama corrige o filho. Então essas coisas, desastres, provações, Deus cria sim, Deus permite sim, para disciplinar o seu povo, para corrigir os seus filhos, a quem Ele ama, justamente porque Ele deseja a salvação de toda a humanidade perdida. Quantas vezes Deus disciplinou o seu povo Israel? Foram 400 anos de escravidão no Egito. Foram 40 anos perambulando pelo deserto. Foram 70 anos de escravidão na Babilônia. A palavra de Deus diz em segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o desejo de Deus, que nenhum se perca. Essa é a vontade de Deus, porque Deus é amor, a essência de Deus é o amor. Ele deseja que toda a humanidade perdida chegue ao arrependimento, que nenhum pereça, está dizendo a palavra de Deus. E Jesus também diz em João, no capítulo 6, no verso 39, esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum eu perca de todos que Ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Você está preocupado com o quê? Com o governo? Você está preocupado com o coronavírus? O que é que tem roubado a tua paz? O que é que tem ocupado a tua mente, os teus pensamentos? Olha a palavra. Esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum eu perca de todos que Ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Você tem o desejo de um Pai amoroso, de um Pai que é longânimo, de um Pai que deseja que todos sejam salvos, que todos cheguem ao arrependimento, que nenhum se perca. Você tem a promessa maravilhosa do Senhor Jesus, que vai ressuscitar você no último dia,
Glórias a Deus! Glórias a Deus! Ouça bem o que diz a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 1, do verso 18 ao verso 20. Diz assim a palavra de Deus: Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes, se me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ele não está falando aqui de alimento natural. O melhor desta terra, de alimento espiritual, para a tua alma. Se quiserdes, se me ouvirdes, diz a palavra de Deus, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Aleluia! Porque a boca do Senhor o disse. Veja, Deus está dizendo: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ainda que seja de um brilho forte, ainda que os vossos pecados sejam reluzentes, ainda que os vossos pecados estejam em evidência, eles serão mais brancos do que a neve. Glória a Deus. Ainda que seus pecados sejam como o carmesim, ainda que seus pecados sejam de um vermelho forte, brilhante, que esteja chamando a sua atenção, eles se tornarão como a lã, eles se tornarão brancos como a neve. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Quando Deus diz em Isaías 45, verso 7, eu crio o mal, está dizendo que de tempos em tempos, Ele permite desastres, Ele permite provações para disciplinar ou para castigar o seu povo, para que todos sejam salvos, para que todos cheguem ao arrependimento. Agora note que a promessa de amor vem antes da palavra de disciplina. Antes mesmo de disciplinar, antes mesmo de castigar, vem a oferta de amor, de perdão. Seus pecados se tornarão alvos como a neve, brancos como a neve, como a lã. Porque Deus é amor. Foi assim, foi dessa maneira que Deus procurou convencer a Israel, ao seu povo, que abandonasse o pecado, oferecendo a salvação de graça. Mas Israel não quis. E Deus então fez um lamento. No Salmo de número 81, no verso 13 e seguintes, há uma palavra de lamento de Deus, porque o seu povo, Israel, rejeitou a salvação oferecida gratuitamente por Deus Pai. Ele diz assim: ah, se meu povo me escutasse. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, eu deitaria a mão contra os seus adversários, os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para todo sempre. Eu sustentaria com o trigo mais fino,
eu saciaria com mel que escorre da rocha. Está falando de alimento para a alma. Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se Israel andasse nos meus caminhos. Amados, Deus continua oferecendo hoje salvação a toda a humanidade perdida, porque Deus não muda. Ele é o mesmo, de ontem, de hoje, e será eternamente o mesmo. Ele continua com o mesmo amor, com a mesma oferta de amor, com a mesma oferta de perdão, hoje, oferecendo salvação gratuita à humanidade perdida. Mas ele alerta em sua palavra que a sua própria santidade vai levá-lo a derramar juízo sobre todo o rebelde. Porque o Deus de amor é também juiz. Ele primeiro insiste com amor, mas ele não obriga a ninguém que aceite a sua oferta de amor. Ele insiste com amor, mas ele deixa livre cada um dos seus filhos. Deus deseja que os seus servos falem a palavra, preguem a palavra aos rebeldes, aos incrédulos. Certa vez o apóstolo Paulo estava pregando a palavra ao governador Félix. E diz a palavra de Deus que Paulo estava pregando a respeito da justiça, do dom, do domínio próprio, do juízo de Deus. E a palavra de Deus diz que o governador Félix, ao ouvir a palavra pregada, ficou amedrontado, mas mandou Paulo sair. Ficou cheio de temor ao ouvir a palavra, ficou amedrontado, mas mandou que Paulo fosse embora. Isso está em Atos, no capítulo 24, no verso 25. Diz assim a palavra de Deus: Paulo estava dissertando acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, e ficou Félix amedrontado e disse: por agora pode retirar-te. Em outra oportunidade eu vou te ouvir. Quando eu tiver tempo, então eu te chamarei. Amados, de que adianta a pessoa ficar cheia de temor pela palavra de Deus, se ela não obedecer a palavra, se ela não colocar em prática na sua vida? De que adianta ficar cheia de temor, ficar impactado, ficar amedrontado, como o governador Félix da Judéia ficou amedrontado, se continuar em rebeldia? Lamentavelmente, se aconteceu com Paulo, pode acontecer comigo isso, pode acontecer com você também. Infelizmente, muitos continuam dando as costas para a fé em Deus. E a Bíblia diz em Hebreus 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. São os maus, são os rebeldes, são os perversos. Amados, os pecados dos homens é por causa da rejeição da revelação dada por Deus à humanidade perdida. Todo o sofrimento dos homens é por causa da rejeição da revelação dada por Deus a toda a humanidade perdida. Deus se manifesta de várias formas para o homem.
Ele se revela de inúmeras formas, mas principalmente através de duas: da criação e da palavra escrita. São as duas formas principais pelas quais Deus se revela ao homem. Ouça o que diz a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 1, do verso 18 ao verso 20. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Pensa numa palavra forte. Deus está dizendo que a ira dele se revela do céu contra toda impiedade, contra toda perversão dos homens. É o justo juiz que retribui de acordo com o mal moral da humanidade. É o justo juiz que retribui contra toda a impiedade dos homens, contra toda a perversão dos homens. A Bíblia diz que os atributos de Deus, ou seja, aquelas coisas que são próprias de Deus, são claramente percebidas nas coisas que Ele criou. Os atributos de Deus estão revelados na criação. O verso 19 está dizendo que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens. O que de Deus se pode conhecer é revelado entre os homens, é dito aos homens através das coisas que foram criadas. Em outras palavras, a natureza, a criação está pregando a palavra de Deus, está revelando a glória de Deus em todo o tempo, em todo o tempo. As coisas de Deus, que foram criadas por Deus, estão revelando a sua glória, estão manifestando a sua glória, a sua majestade. O seu poder está sendo dito, está sendo revelado entre os homens. O seu eterno poder, a sua própria divindade, toda a criação está pregando o tempo todo. Amados, nenhum ser humano naquele dia poderá chegar diante de Deus e alegar inocência, e dizer que não sabia, e dizer que não ouviu. Deus vai dizer: você sabia. Toda a criação revelou a minha glória, mostrou o meu poder. E ele conclui no verso 20, o apóstolo Paulo conclui no verso 20, dizendo: por isso tais homens são indesculpáveis. Não tem desculpas. Quais homens? Os perversos, os rebeldes, os ingratos, os que viram as costas para Deus, os que rejeitam a palavra, os que até ouvem a palavra, até se enchem de temor, até ficam amedrontados
como o governador da Judéia Félix ficou ao ouvir a palavra através do apóstolo Paulo, mas mandou Paulo embora. Saia da minha presença. Quando eu tiver tempo, eu te chamarei. Numa oportunidade, eu te darei ouvidos. Por isso, Paulo conclui no verso 20 de Romanos, capítulo 1, dizendo: por isso tais homens são indesculpáveis. Amados, nós sabemos que o Novo Testamento é uma confirmação do Antigo Testamento. Então veja comigo que Davi, o rei Davi, o maior adorador da Bíblia, disse exatamente, em outras palavras, a mesma coisa no Salmo 19, do versículo 1 até o verso 4. Diz assim a palavra de Deus: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras entre eles, e deles não se ouvem nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras se ouve até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. O que a Bíblia está dizendo é que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a glória de Deus. Quer ver a glória de Deus? Basta olhar para o céu. Quer ver a glória de Deus? Basta olhar o firmamento. E você verá a grandeza de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus. Glórias a Deus por isso. Louvado seja Deus. Esse Salmo 19 é um salmo de louvor ao Senhor por seus dois grandes presentes à humanidade: a criação e a palavra escrita. Esse é um salmo de louvor por esses dois grandes presentes de Deus. Louvado seja Deus. Mas, embora toda a criação esteja revelando a glória de Deus, embora os céus, o firmamento esteja revelando a glória de Deus, embora um dia esteja discursando ao outro dia a glória de Deus, embora uma noite esteja revelando a outra noite a glória de Deus, mesmo assim, muitos dos homens resistem àquilo que vem, resistem a Deus. O verso 1 do Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Glória a Deus. Toda a criação está anunciando a obra de Deus, a glória de Deus. Embora não haja palavra nenhuma neles, embora não haja nenhum som, mas a sua voz está sendo ouvida no mundo inteiro, diz a palavra de Deus. Se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Amados, a humanidade tem todo o direito de rejeitar a Deus, porque Deus deixa livre, Deus não força, Deus não obriga. Mas também a humanidade tem todos os motivos para corresponder ao amor de Deus.
A humanidade tem todos os motivos para corresponder ao chamado de Deus, para corresponder à revelação de Deus, à voz de Deus. Infelizmente, a maioria tem virado as costas para Deus. Infelizmente, a maioria tem rejeitado a Deus. Pastor, por que é que há no mundo tanta maldade? Porque ao homem sem Deus, tudo é permitido. E o crime se torna inevitável. Ao homem sem Deus, tudo é permitido. Então, o mal se torna inevitável. O Deus bondoso, o Deus amoroso, o Deus Pai Criador dos céus e da terra, o Deus da Bíblia, convida toda a humanidade a um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Infelizmente, muitos têm rejeitado. Ele oferece salvação gratuita. Ele quer o nosso coração. E quando eu falo do coração, Deus quer o meu coração, Deus quer o teu coração, não estou me referindo ao órgão físico que bombeia o nosso sangue. Ele quer o nosso interior, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, tudo consagrado a Ele. Ele já pagou o preço do nosso pecado, quando enviou o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, por amor de mim e por amor de você. Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e todo aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Ouça isso. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e todo o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Renda-se a Cristo hoje. Renda-se a Cristo agora. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ele está às portas. Cada dia que passa é um dia a menos que falta para a volta do Senhor Jesus. Quando Ele morreu lá na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar, Ele deixou para nós duas ordenanças, 2 mandamentos: o batismo nas águas e a Santa Ceia. Ele não precisava ser batizado, ele não precisava de salvação, ele é o Salvador. João Batista nem queria batizá-lo. Jesus disse: não, João, deixa assim por enquanto. Ele se batizou para deixar o exemplo para mim e para você. Ele deixou uma outra ordenança da ceia do Senhor e disse: façam isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim todas as vezes que comer deste pão, todas as vezes que vocês beberem deste cálice, vocês estarão anunciando a minha morte, até que eu volte, até que eu venha. Eu gostaria nesta hora de celebrar a ceia com você, em obediência a esses 2 mandamentos do Senhor Jesus: o batismo nas águas e a Santa Ceia. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, graças te damos por esse momento em que o Senhor permite-nos celebrarmos a ceia do Senhor em memória do teu Filho amado Cristo Jesus. Ele mesmo instituiu e ordenou que nós fizéssemos isso em memória dele, em obediência
a essa ordem do Senhor Jesus em sua palavra escrita, é que nós celebramos agora a ceia do Senhor. Tome aí seu pão, levante o seu pão, apresente ao Senhor comigo. Eu vou orar. Pai, no nome de Jesus, eu consagro a Ti este pão, que agora se torna o símbolo do corpo do meu amado Senhor e Salvador, que morreu na cruz para pagar o preço do meu pecado. Eu Te amo, Jesus, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na noite que foi entregue, tomou do pão e, tendo dado graças, abençoou, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Em memória de Jesus, comamos juntos do pão. Semelhantemente, após cear, tomou também do cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e todas as vezes que vocês beberem deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vamos fazer uma autoanálise nesta hora. Quando nós nos analisamos a nós mesmos, não é para julgar ninguém, mas para julgarmos a nós mesmos. É o momento de sondar o nosso coração, pedir ao Espírito Santo que venha nos revelar se há algum pecado ainda não confessado, e confessarmos nesta hora, para que possamos então beber do cálice dignamente. Pai, no nome de Jesus, nós reconhecemos que somos pecadores. Senhor Jesus, lava-nos nesta hora com Teu sangue. Purifica-nos com Teu sangue e seremos mais alvos do que a neve. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Nós tomamos posse dessa promessa maravilhosa do Senhor, confessando ao Senhor que temos pecado contra o Senhor, temos ofendido a Tua santidade, mas tomamos posse do Teu perdão, porque Tu és um Deus perdoador, Tu és um Deus amoroso, que não deseja que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, para que todos cheguem à salvação. Por isso, Senhor, em memória do Senhor, é que nós bebemos do cálice. Em memória de Jesus, bebamos juntos do cálice. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja de todo mal. Receba o perdão do Senhor, sinta a presença do Senhor. Ele te ama, Ele está aí com você.
quer te salvar. O zelo da tua casa me consumirá. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, no teu descanso, sobre os teus bens, em nome de Jesus. Shalom.